Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, cofundador do portal BitNotícias e também organizador da conferência BitSampa. E hoje a gente veio aqui para falar sobre um vídeo polêmico, né? E que muita gente pediu nesses últimos dias, essas últimas semanas aí, para eu fazer a minha lista de altcoins para 2020, tá? Então o título desse vídeo é exatamente esse, Top 5 altcoins para 2020, mas eu já vou deixando claro que isso aqui é apenas um título e que nesse ano de 2020, pelo menos para esse começo, para esses primeiros 6 meses de ano, a gente não vai de nenhuma altcoin, a gente vai continuar apoiando o Bitcoin e a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo, do porquê eu estou acreditando cada vez mais no Bitcoin, não que eu nunca tenha deixado de acreditar, mas por que eu estou acreditando cada vez mais no Bitcoin e menos em altcoins. Para a gente começar, eu separei aqui algumas informações e a gente vai começar falando da hash rate do Bitcoin, que é o poder computacional da rede, tá? Todos os dados que eu colocar nesse vídeo ou vão aparecer em algum canto aqui da tela ou vão estar na descrição do vídeo para você depois conferir as fontes e etc, tá? Então, para começar, a gente encerrou o ano de 2019 com o poder computacional da rede de 119 milhões de terahash por segundo. Tá? Esse é mais ou menos o valor computacional da rede do Bitcoin hoje, tá? E é engraçado porque muito se fala do topo histórico do Bitcoin, da euforia de 2017 e tal. De lá para cá, tá? Do topo histórico do Bitcoin, a gente aumentou, e até hoje, a gente aumentou em 7 vezes, na realidade mais de 7 vezes, tá? Mas pelo menos 7 vezes o poder computacional da rede. Então, no topo histórico do Bitcoin, quando o Bitcoin bateu lá seus 20 mil dólares em 2017, dia 17 de dezembro de 2017, a gente tinha o poder computacional da rede de 14,6 milhões de terahashes por segundo. Hoje são 119 milhões. Então a gente tem aí um poder computacional da rede hoje muito maior, pelo menos 7 vezes maior do que a gente tinha em 2017. Isso significa que os mineradores estão cada vez mais suportando o Bitcoin, estão cada vez mais acreditando no Bitcoin e deixando um pouquinho de lado as altcoins, né? Muito se fala do halving que vai acontecer esse ano, mais ou menos em maio, dia 13, tá? Ele está previsto para entre dia 13 e dia 15 de maio, onde a mineração vai ser cortada pela metade, né? A recompensa pela mineração vai ser cortada pela metade, e muito se fala que vai ficar impossível minerar, né? Muita gente está falando aí que vai ser impossível minerar Bitcoin, que vai ficar o dobro do preço e os mineradores vão desligar as máquinas e tal, e não é o que a gente vê, porque o hash rate da rede está aumentando cada vez mais, o poder computacional da rede aumenta cada vez mais. E se os mineradores estão apostando na rede, cara, não é você, não sou eu que acha que a mineração vai ficar inviável ou vai ficar cara, etc. Mesmo porque a mineração ela se ajusta, né? Existe uma determinada quantidade de blocos que a mineração vai se ajustando, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre halving, eu vou deixar 2 links aqui na descrição para você dar uma olhadinha, tá? O segundo fator é que a dominância do Bitcoin só aumenta, tá? Se a gente for comparar janeiro de 2018 para janeiro de 2020, ou seja, praticamente 2 anos aí, o Bitcoin tinha 33% de dominância em janeiro de 2018 versus 68% nos dias atuais, tá? Então, praticamente a dominância do Bitcoin mais do que dobrou nesses últimos 2 anos. E se a gente for pegar as altcoins, obviamente elas foram inversamente proporcionais. A Ethereum, que é a segunda maior moeda por capitalização, por valor de mercado, ela tinha no mesmo período, lá em janeiro de 2018, ela tinha 13% de dominância, ou seja, toda a fatia que nós tínhamos no mercado, 13% representava o valor de mercado do Ethereum, e agora, 2 anos depois, em janeiro, caiu para casa dos 7%, né? E a dominância representa a fatia do valor que o Bitcoin exerce no mercado. Hoje o mercado de criptomoedas está valendo mais ou menos 190 bilhões, oscila um pouquinho para cima, para baixo, mas está aí um pouquinho abaixo de 200 bilhões de dólares, e o Bitcoin representa 68% desse montante, e esse montante só aumenta, né? A gente já viu alguns analistas aí, o pessoal que estuda o mercado, falar também que, sei lá, o Bitcoin vai chegar a 70% a 80% de dominância ainda em 2020. Acho difícil, mas é o que vem caminhando aí. E olha só, cada vez mais países que estão em crise financeira ou política estão escolhendo o Bitcoin para ter um refúgio financeiro, né? É o exemplo, por exemplo, eu vou deixar aqui as métricas aqui da Coinbase, tá? Que enquanto o mundo inteiro a gente está tendo uma diminuição de valores transacionados aí em Bitcoin, países como Argentina, Venezuela, Chile e Hong Kong, que estão passando por crises aí financeiras ou políticas, ou os dois juntos, né? Estão quebrando recorde
recordes de negociação em Bitcoin, né? Então, só para a gente ter uma noção, na Venezuela, no ano de 2019, né, no ano passado, foram negociados somente na localbitcoins.com, que é um site que intermedia, né, P2P, né? Foram negociados 43.500 bitcoins somente no ano passado. Isso equivale a 314 bilhões de dólares, né? E só para se ter uma ideia, o salário lá na Venezuela mensal é o equivalente a 3 dólares, né? Então 3 dólares por mês, e as pessoas preferem ter o seu refúgio em Bitcoin do que perder por uma inflação de 6.500%, que é o que aconteceu no ano de 2019, segundo a Bloomberg, tá? Eles têm até um site, eu vou deixar aqui, que eles comparam quanto se custa para comprar um café com leite na Venezuela. Eu vou deixar esse link aqui em algum lugar da tela ou na descrição para você dar uma olhada. Então o pessoal prefere estar em Bitcoin com uma volatilidade absurda, um dinheiro, uma moeda que sobe 100% num ano, cai 80% no outro. As pessoas preferem estar no Bitcoin do que ficarem simplesmente no dinheiro estatal, no dinheiro fiat, onde 6.500% de inflação num único ano, né? Então é um absurdo, e para você pode parecer um absurdo, né? Para muitas pessoas mais conservadoras pode parecer um absurdo. Nossa, como é que eu vou deixar meu dinheiro num ativo que sobe 300% em 2019, depois cai 100% e como é que eu vou fazer? Como é que pode, né? Como é que eu posso ter hoje R$1, amanhã eu tenho 12, depois eu tenho 5? Como é que funciona isso, né? Sim, pessoas que sofrem com inflação, com a hiperinflação no mundo, ou pessoas que têm aí, sei lá, achando que pode ter uma crise política ou financeira no seu país, eles preferem estar em Bitcoin, mesmo com toda essa volatilidade absurda, eles preferem do que simplesmente ficar na mão aí da flutuação cambial que os políticos aí gostam de ficar toda hora mexendo. Isso mostra como o dinheiro distribuído é uma forte solução para governos negligentes e autoritários, né? O Bitcoin ele é imune a confiscos de governo por não existir um agente central. E é por isso que pessoas do mundo todo aí, principalmente países em crise ou no caos aí financeiro ou econômico ou sei lá político, estão optando por estar em Bitcoin do que estarem no seu dinheiro estatal, né, no seu dinheiro fiat. E para você entender um pouquinho mais sobre blockchain, eu vou sortear esse livro aqui para vocês, ó, Blockchain e Organizações Descentralizadas, do João Lira. Para você fazer parte desse sorteio é muito simples. Simplesmente você tem que comentar aqui nos comentários do vídeo qualquer coisa, sugestão para o vídeo, o que você achou, o que você não achou, o que você está gostando, se não está gostando. A gente vai sortear finalzinho do mês, para o começo do mês que vem, a gente vai sortear para alguém que comentou aqui. Vou entregar esse livro zerinho aqui na sua casa, beleza? É só comentar aí, óbvio, também curte o sininho aí, compartilha, faz o negócio todo aí, curte a página e etc. E olha que legal, desde que a rede foi inaugurada em 2009, a rede teve menos de 15 horas de tempo de inatividade, tá? Então olha só, aconteceu em 8 horas e 27 minutos em 2010 e 6 horas e 20 minutos em 2013. Com isso, a rede do Bitcoin ela segue acima de 99,98% do tempo em atividade, tá certo? E se a gente for comparar, por exemplo, com a rede bancária, né, a gente pode considerar que a rede do Bitcoin, que é a blockchain, ela é totalmente inclusiva. Porque se você for utilizar hoje a rede bancária do Brasil, por exemplo, você vai ter que esbarrar nos horários, né? Então, por exemplo, das 9, né, das 10 da manhã, acho que é 9, né? Das 9 da manhã às 4 da tarde, horário comercial, né, reduzido, dias de semana, e você não pode utilizar, óbvio, em sábados, domingos e feriados, tá certo? E com o Bitcoin é totalmente o contrário, você não tem nenhum problema com horário, com horário comercial, feriado. A rede do Bitcoin ela é totalmente inclusiva. Se você fizer uma transação agora, se eu fizer uma transação para você, colocar a taxa direitinho, ela vai ser confirmada em 10, 20, 30 minutos no máximo aí, e o dinheiro vai ser transferido, e isso é imutável, né? Você não consegue pegar e retroagir isso daí na blockchain, você não consegue alterar a informação depois de publicada, e nem apagar essa informação, né? Então, a gente tem aí um sistema inclusivo que funciona em 99,98% do tempo. Se você for comparar isso aí com o seu banco, provavelmente você não tem nem 50% do tempo do seu banco aí com um sistema online, né? Quem nunca foi numa agência para pagar uma conta ou entrou no próprio internet bank e tava lá sistema indisponível, ou sei lá, o caixa do banco disse para você voltar outra hora que tá sem sistema ou qualquer coisa do tipo, né? Com o Bitcoin isso não acontece, aconteceu em apenas 2 vezes em 2010 e 2013, como a gente comentou. E somente para efeito de comparação, agora no finalzinho de 2019, o coordinator da IOTA, né, que representa lá o Tangle deles, que é a blockchain, é como se fosse a blockchain deles,
ela ficou parada por 15 horas no finalzinho do ano, agora dia 30, dia 31, tá? Isso é um forte indício que as altcoins ainda não estão preparadas para sua utilização plena, versus o Bitcoin, que está 100% robusto, com 99,98% de tempo de atividade, tá? E falando em altcoins, vamos falar um pouquinho sobre um panorama que vem acontecendo aí nos últimos meses, aí, quem sabe ano aí, com as altcoins. Para a gente entender mais ou menos, de 2016, 2017 em diante, foram muitos projetos de altcoins, ICOs e etc., que praticamente não saíram do papel ou saíram muito pouco do papel, né? E dá pra gente contar no dedo quais foram as altcoins que de fato fizeram alguma coisa do que prometeram ou que não foram mais do mesmo, né? Hoje a gente tem lá, sei lá, 6 mil moedas listadas lá no CoinMarketCap, 4 mil moedas que seja, e você tem como utilização que você pode utilizar, ou que melhora a vida das pessoas, ou empresas, ou sei lá, de uma sociedade, você tem pouquíssimas coisas, né, funcionando de fato. E isso começa a ter uma reflexão agora no final de 2019 para começo de 2020, né? Muita gente está tendo essa reflexão de que moedas, altcoins, na sua grande maioria, óbvio, a gente tira algumas exceções, mas na sua grande maioria a gente tem enriquecimento para desenvolvedores e criadores de moedas, né? Só para a gente ter uma noção aqui, enquanto em 2019 o Bitcoin subiu mais ou menos 100%, um pouquinho menos, né? Mas enquanto o Bitcoin subiu quase 100%, muitas altcoins de 2018 até agora 2020 tiveram queda de 80%, 90%, 95%, né? Enquanto o Bitcoin se manteve em queda em 2018 e 2019 subiu mais de 100%, né? O próximo disso, né? E assim, para a gente falar sobre altcoins que tiveram em queda, né? Bastante queda, e também enriquecimento de seus desenvolvedores, eu vou citar aqui um caso da Ethereum, né, que o Vitalik Buterin recentemente, que ele é cofundador da Ethereum, né, ele recentemente revelou que no topo histórico de 2017, onde o Ethereum, né, cada token do Ethereum chegou a ser cotado a $1.400, eles venderam 100 milhões de dólares da Ethereum, né? Então assim, foi um dinheiro que não existia, que foi criado por eles, nós demos valor, né, o mercado deu valor a esse dinheiro, né, chegou a ser cotado a $1.400 e o cara foi lá, a fundação Ethereum, ele ou sei lá quem seja ali, mais desenvolvedores da moeda, foram lá no topo histórico em 2017 para 2018, pumba, venderam 100 milhões de dólares, né? E agora fizeram um rastreamento da carteira dele e tal, e descobriram que mais 92 mil tokens em tempos atuais, tá? Então estamos falando de 2020, em tempos atuais, o Vitalik planeja vender mais 92 mil tokens da Ethereum, o que seria mais ou menos 25 milhões de dólares em valores atuais. Então, na realidade, o que está acontecendo é isso, né? Você acredita numa altcoin, você acredita num projeto, compra em carteira, holda, defende o negócio, suporta o negócio, e aí quando vai ver o desenvolvedor está fazendo muito dinheiro. E esse é apenas um caso, né? A gente poderia aqui fazer um vídeo inteiro somente de moedas que dumparam o seu próprio dinheiro aí, ou sei lá, projetos que fizeram isso aí e acabam deixando o preço do ativo, do token ou da moeda caindo cada vez mais, tá? Eu vou deixar esses links todos aqui. E um outro motivo que eu vou dar uma ignorada um pouquinho em altcoins nesse ano de 2020, na realidade, o ano de 2020 é muito complicado, né? O Bitcoin tem 11 anos, então a gente falar de um ano é praticamente 10% disso, né? É muito tempo pra gente falar, para fazer uma projeção. Então eu vou me atentar mais nos primeiros 6 meses, tá? Mas nesses primeiros 6 meses eu vou dar uma ignorada em altcoins, e um dos motivos, um dos indícios é esse. Por exemplo, corretoras do mundo inteiro estão delistando moedas, tá? Então isso é natural. Por exemplo, você conhece a Binance, que é a Binance, né? Que é uma das maiores corretoras do mundo, e ela é bem focada em altcoins. Ela vem delistando, ela passou praticamente o ano de 2019 inteiro delistando moedas, foram dezenas de pares, seja em altcoins, seja em stablecoins, tá? Então eles vieram delistando muitas moedas ao longo desse tempo, e não é apenas a Binance, a gente tem várias corretoras aí do mundo delistando algumas altcoins, inclusive teve uma corretora na Inglaterra, uma das mais antigas, não a mais importante, mas uma das mais antigas na Inglaterra, que ela simplesmente acabou com todas
as altcoins e vai trabalhar somente com Bitcoin. Isso mostra que altcoins estão cada vez tendo menos volume, menos procura, menos aceitação, menos atualização dos próprios desenvolvedores, é claro, tem salvo algumas exceções, mas cada vez menos atualizações e está ficando inviável para corretoras manter a segurança e desenvolvimento de uma plataforma com um monte de altcoins. Então os caras estão preferindo focar um pouquinho mais nas que tem mais volume, ou que estão mais robustas, assim dizendo, do que ter um monte de altcoins. E eu vou te falar que isso aqui é um negócio mega lucrativo, né? A Binance vem dizendo que eles não têm preço de listagem de tokens, né? Mas a gente sabia que até 2017, 2018, eles cobravam $1,5 milhão para listar uma moeda. Então é um negócio muito lucrativo, fora o volume de trade, que quando uma moeda entra na plataforma, fora esse volume que começa a gerar taxa para a corretora, né? Então a gente tem aí uma mina de dinheiro, e a gente vê que o ano de 2019 foram poucas moedas lançadas na Binance em comparação com as moedas delistadas, né, que foram tiradas de circulação. Então esse é mais um indício de como você deve apostar menos em altcoins e focar mais no Bitcoin, pelo menos nesses primeiros 6 meses aí. Você quer um outro motivo para apoiar mais o Bitcoin e esquecer um pouquinho as altcoins? Olha só, o Bank of America considerou o Bitcoin como investimento da década. Tá? Comparou, inclusive, com empresas como o Netflix, que subiu 4.100% na década, né, em 10 anos, e com a Amazon, que subiu cerca de 1.700%, tá certo? E o Bitcoin, nesse mesmo período, nessa mesma década, subiu 9 milhões por cento. Você não ouviu errado, não tem nenhuma conta errada aqui, são 9 milhões por cento versus, por exemplo, a Netflix, que subiu 4.100%. Para a gente fazer uma comparação com o ouro, né? O pessoal gosta muito de comparar com o ouro, que é um ativo sólido e tal, não sei o quê. O ouro, no mesmo período, nessa década, subiu 38% versus 9 milhões que o Bitcoin subiu nesse mesmo período, tá? E aí muita gente vai falar assim, poxa, Felipe, mas o Bitcoin ele é muito volátil, você compra hoje, você compra, sei lá, R$10, amanhã você tem 12, depois da manhã você tem 7, então ele é muito volátil. Mas é claro que o Bitcoin é volátil, um ativo que sobe 9 milhões por cento em 10 anos, é óbvio que ele é volátil, ele não tem como ele ficar paradinho e subir 9 milhões em 10 anos, em 120 meses. Então é óbvio que a valorização do Bitcoin é exponencial e, obviamente, a volatilidade também é exponencial, ele sobe muito. Não tem como você subir 9 milhões por cento e o preço não oscilar. Ele oscila muito e deve continuar assim pelo menos aí para os próximos anos, tá? Então, quem disse isso não sou eu, é o Bank of America que considerou o Bitcoin como um dos melhores, ou o melhor, na verdade, investimento da década. Será que vai continuar assim o ano que vem? Na próxima década? E olha só, assim como os mineradores de Bitcoin, os holders também continuam acreditando no potencial de valorização, privacidade e segurança do Bitcoin. Só para a gente ter noção aqui, ó, dos mais de 18 milhões de bitcoins minerados, né, que existem hoje no mercado, 70% deles não foram movimentados nas suas carteiras nos últimos 6 meses. Tá? Então 70% de todos os bitcoins existentes estão parados em carteiras. Isso significa, acredito eu, tá? Posso estar tendo uma avaliação errada, mas acredito eu que o pessoal está rodando esperando valorizações ainda maiores. Só para a gente ter uma noção, a gente fez uma comparação aqui. A última vez que isso aconteceu, de 70% dos bitcoins ficarem parados por pelo menos 6 meses, foi em 2016, após uma grande queda nos preços e meses antecedendo o halving, que combinou no rally de preço de 2017, onde o Bitcoin foi cotado a mais de $20 mil em dezembro de 2017. Coincidência? Não sei, mas tá aí um indício aí de que o pessoal está acreditando bastante no Bitcoin para após o halving que vai acontecer agora em maio. Como eu falei, vai ter links aqui para você entender mais o que é o halving do Bitcoin. Bom, e para terminar, eu gostaria de falar para você que o Bitcoin ele é legal em grande parte do mundo. Ele é apenas ilegal em 8 países do mundo. São eles: Afeganistão, Algéria, Bangladesh, Bolívia, Paquistão, República da Macedônia, Arábia Saudita e Vietnã. Então você nota que esses países que eu citei, eles são majoritariamente autoritários, né? Então onde as pessoas têm menos liberdade, seja liberdade econômica, liberdade de religião, liberdade de expressão, etc. Então a gente vê que os países onde o Bitcoin é ilegal, ele é considerado ilegal, são países com menos liberdade. Enquanto isso, ele é legal ou restrito
na grande maioria do globo, na grande maioria do planeta. Isso quer dizer o seguinte, que apesar dos governos estarem contra o Bitcoin, gostarem de falar mal e tal, não sei o que, eles já viram que isso aqui é um negócio que não tem muito o que fazer, não tem muito o que parar. Por isso, os caras estão tornando legal e já entenderam que é melhor pegar uma fatia desse bolo, né, seja em impostos e etc, mas é melhor pegar uma fatia disso aqui tudo do que deixar a Deus dará, né? Então a gente nota aí que o globo inteiro, o mundo todo, com algumas exceções, né, o mundo todo está acreditando no Bitcoin como uma coisa legal. Agora, para a gente fazer uma conclusão, eu não sou contra altcoins, pelo contrário, eu acho que a altcoin é um grande laboratório para a gente trazer tudo que for de bom para o Bitcoin ou para as principais altcoins, não importa, e tudo que for de ruim para a gente tirar da rede, tirar da, sei lá, da mente, etc, né? Então, por exemplo, se você pega um projeto que tem um código melhor, uma tecnologia melhor, sei lá, uma implementação melhor de usabilidade na blockchain, por que não a gente estudar esse caso e levar para o Bitcoin ou para uma nova altcoin que seja, né, para uma nova moeda ou para alguma moeda já existente, né? E se alguma coisa for feita aqui que não funcione em alguma altcoin, por que não estudar esse caso e fazer com que isso não aconteça no Bitcoin ou na Ethereum ou qualquer outra moeda, né? Então eu entendo que altcoin hoje, a gente tem mais de 4.000, 6.000 moedas, muito é mais do mesmo, né? Então muitas dessas moedas Ctrl+C, Ctrl+V, mudando o nome, mudando um white paper, mudando um não sei o que lá, mas muitas dessas moedas são mais do mesmo, enriquecimento para desenvolvedores, mas obviamente existe alguma coisa ou outra que dá pra gente tirar disso, seja bom, seja ruim, e que isso seja um grande laboratório pra gente implementar cada vez mais o Bitcoin, deixar o Bitcoin cada vez mais robusto e não usar o que for ruim, tá? Então eu não sou contra altcoin, pelo contrário, acho que a altcoin é muito importante para a gente entender tudo o que está acontecendo e retirar coisas boas e não retirar coisas ruins. E também, obviamente, altcoins elas servem para você especular, o que não tem menor problema disso. Se você gosta de especular, se você gosta de fazer seu trade, aí ganhar um dinheirinho, não tem o menor problema com isso. Acho, inclusive, que é saudável para o mercado, porque você vai dando liquidez, vai dando movimentação e vai deixando cada vez mais forte. Acho isso muito legal, mas altcoin para mim, em 2020 pelo menos, eu acho que vai ficar apenas para especulação, porque esse ano, pelo menos os primeiros 6 meses aí, para mim, não vai rolar. Então, ó, se você gostou desse vídeo, comenta aí aqui nos comentários, que a gente vai sortear no finalzinho desse mês, começo do mês que vem, a gente sorteia lá no Instagram. Para todo mundo que comentar aqui nesse vídeo, eu vou mandar esse livro para você, Blockchain e Organizações Descentralizadas, do Guilherme Lira, beleza? Eu vou deixar aqui para você, comenta aí, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, deixa a sua sugestão aqui, vamos trocar ideia e vamos fazer esse mercado cada vez melhor. Muito obrigado e tchau, tchau.